Gilberto Dimenstein foi um jornalista brasileiro que faleceu em maio de 2020, com a idade de 63 anos, depois de ter enfrentado por cerca de um ano um câncer de pâncreas. Dimenstein ele trabalhou em vários veículos reconhecidos do jornalismo, como o Globo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, sabe, em revistas como Veja, Visão. Ele ganhou prêmios jornalísticos, ele ganhou prêmio Jabuti, escreveu vários livros, muitos deles voltados para as questões sociais, né, exploração de menores, problemas com a reconstrução de uma educação nacional. E ele se auto-intitulava um workaholic mesmo, né? Gilberto Dimenstein, ele foi casado, teve 2 filhos, um neto, né, uma neta, e ele foi surpreendido no ano de 2019 com o diagnóstico de câncer. E no final de 2020, novembro de 2020, foi lançado um livro onde ele conta essa experiência dele com câncer. O nome do livro é Os Últimos Melhores Dias de Minha Vida. Eu resolvi, para comentar sobre esse livro de Gilberto Dimenstein, ler um pouco, alguns trechos do primeiro capítulo. Sabe? Eu acho que essa leitura já é uma apresentação ao livro e ajuda, né, a gente a sentir tanto a narrativa dele quanto o que esse último livro que ele escreveu representou na sua experiência existencial. Então eu tirei aqui alguns trechos desse livro, desse primeiro capítulo, e vou ler aqui com você, compartilhando essa experiência de Dimenstein. O primeiro capítulo chama Dias de Taturana, né? E ele fala o seguinte: você está com câncer. A notícia me chegou através de um sonho. Justo para mim, que sempre desconfiei desse tipo de coisa. A minha formação foi rigorosamente científica, lógica, matemática. Eu só acreditava em alopatia, estatísticas, grupos de controle. Para mim, a ciência é extraordinária justamente por sua capacidade de provar, de usar métodos racionais para gerar evidências e certificar a verdade. E de repente, um sonho se antecipa a todas as tomografias. Foi uma coisa muito rápida. A mulher aparecia de corpo inteiro, vestida com uma roupa escura, mas eu só me lembro de seu rosto iluminado e que se aproximava aos poucos de mim. Era jovem, mas não muito. Não parecia um ser etéreo, mas uma médica confiável apresentando um diagnóstico. Tive a sensação de que ela conhecia alguma coisa que me era desconhecida e de que trazia algo que eu precisava saber. Ela transmitiu a mensagem de forma bastante clara. Depois desapareceu. Apesar de todo o meu ceticismo, acreditei na médica do sonho, porque eu já tinha vivido situações parecidas. Aí ele conta um pouco da experiência que ele teve com um sonho com um avô já falecido, alertando para que ele fosse embora rápido de São Paulo, quando ele era estudante ainda e participava de um movimento trotskista, né? Seguia os pensamentos de Trotsky. Né? E aí ele lembra, né, como ele foi perseguido logo depois desse sonho com o avô pelo regime militar. Mas mais adiante nesse capítulo o Dimenstein continua. Enfim, quando o sonho chegou, eu estava no auge da minha saúde. Não sentia absolutamente nada, além do eterno combo de pessoa ansiosa, refluxo, gastrite, esofagite. Tinha feito check-up 2 meses antes, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia, exames de próstata, coração, tudo que o plano de saúde paga. Os médicos eram taxativos em dizer que eu não tinha nada, que estava limpo.
A sensação de bem-estar físico também continuava, mas o sonho tinha mexido comigo. Foi aí que aconteceu uma daquelas coincidências inexplicáveis. Meu médico tinha viajado de férias e resolvi procurar um especialista ao invés de esperá-lo retornar. A sorte só aparece quando você está em movimento. A frase tem cara de autoajuda, mas foi uma das grandes lições que aprendi com a vida. Sem perda de tempo, resolvi me movimentar e acabei parando no consultório de um cirurgião gástrico chamado Frederico Teixeira. Só mais tarde descobri que ele era especializado em cirurgias oncológicas. Relatei a minha preocupação e o médico pediu que fizesse uma tomografia para descartar dúvida. Consegui marcar o exame para as 22 horas daquele mesmo dia e me dirigi ao hospital sozinho, confiante de que não tinha nada, de que tudo não passava de um sonho ruim. Terminei a tomografia e me pediram para aguardar em uma sala de espera já completamente vazia. Fiquei um bom tempo sozinho naquele cômodo imenso. Acho que era a única pessoa em todo o andar. A demora foi me deixando inquieto. Geralmente liberam a gente logo depois do exame e eu me perguntava o que poderia estar me prendendo ali. Finalmente o enfermeiro desceu e disse que eu tinha que ir ao pronto atendimento tomar uma injeção de dor, porque estava com pancreatite. Garanti a ele que não sentia nada e me recusei a fazer qualquer procedimento sem orientação do meu médico. No táxi de volta para casa, consultei o Google e li que pancreatite costuma andar em quem bebe ou tem problema de vesícula. No entanto, além de ser abstêmio, eu também já tinha tirado a vesícula. Como sou daquelas pessoas que usam a internet o tempo todo, cometi a grande bobagem de continuar pesquisando, desta vez sobre câncer de pâncreas. As informações que encontrei foram aterradoras. Uma doença letal que só tem tratamento paliativo e mata os pacientes em um período de 1 mês a, no máximo, 1 ano. Evidentemente, os dados não eram precisos, mas tomei um choque ao imaginar que, de fato, poderia estar com tumor maligno. Quando cheguei em casa, o Dr. Frederico já tinha sido avisado pelo hospital do resultado do exame e confirmou a possibilidade do meu sonho ter fundamento. Por mais estranho que pareça, não reagi com desespero. Dizem que ao receber esse tipo de notícia, a pessoa passa por 3 fases: a negação, a rebeldia, a resignação. E eu já estava resignado. A minha cabeça continuava lá no Google, mais 1 mês. Comecei a pensar na distribuição dos bens à família. No dia seguinte, retornei ao hospital para fazer uma ressonância magnética que confirmou o resultado da tomografia. Só voltei para casa 10 dias depois, quando tive alta da cirurgia que extraiu o meu tumor. Era um adenocarcinoma, localizado na cauda do pâncreas e foi retirado bem no comecinho, algo muito raro, porque esse tipo de câncer costuma ser assintomático e, quando descoberto, já está em estágio avançado. O sucesso da operação nos encheu de otimismo, assim como o sonho, considerado um verdadeiro milagre, justamente por ter avisado da doença ainda no início. Agarrei-me nessa história como um sinal de que tinha chance, de que havia possibilidade de cura. Passei a ser tratado pelo Dr. Paulo Hoff, um dos melhores oncologistas gastrointestinais do país. Para aumentar a minha esperança, já na primeira consulta ele mencionou que eu começaria a fazer quimioterapia como uma medicação que tinha sido aperfeiçoada com recurso do governo francês e que apresentava resultados animadores junto com pacientes em fase inicial do câncer de pâncreas. Segundo ele, no ano anterior, a droga havia sido uma das estrelas do principal congresso de oncologia do mundo em Chicago, nos Estados Unidos. Mas nesse primeiro momento só tivemos boas notícias. Nada me derrubava. Pensava ter tirado a sorte grande e sustentava a ideia de que estava curado. Acontece que no meio do caminho apareceu uma febre. Melhor dizendo, uma febrícula.
uma febrinha de nada. Pensei que era só tomar um antitérmico, mas os médicos acharam melhor irmos ao hospital. E aí, o que era para ser um atendimento de 1 hora, durou uma semana inteira. Eles não conseguiram descobrir o que estava provocando a elevação de temperatura, mas se mantinham positivos, achando que deveria ser uma infecção decorrente da cirurgia. Os antibióticos fizeram efeito. A febre, os marcadores de infecção baixaram. E eu já me animava para voltar para casa. Só que o Dr. Paulo não se satisfez com os resultados dos exames e pediu uma biópsia. Foi aí que meu otimismo começou a se desmontar. Eram tumores, desmontar porque os meus abscessos infecciosos, na verdade, eram tumores no fígado. Eu tinha metástase, e o que parecia um tratamento tranquilo se tornou bem mais complicado. Agora precisava fazer uns 3 meses de quimioterapia até o câncer estacionar ou diminuir para, em seguida, retirar os novos carcinomas por meio de outra cirurgia. A esta primeira pancada seguiu-se logo uma segunda, quando, algumas semanas depois, recebemos a notícia de que a medicação salvadora não havia funcionado. Ao invés de diminuir, meus tumores continuavam a crescer. Voltamos à estaca zero. Foi aí que eu tive a clara sensação de que estava perdendo a guerra. E foi nesse momento, diante de todas essas derrotas, que começou o meu processo mais profundo de reflexão sobre a vida. Sempre fui absolutamente louco por trabalho. Trabalhava da hora que acordava até a hora de dormir, inclusive nos finais de semana e feriados. Quando era diretor da Folha de São Paulo, tirava férias para fazer reportagens investigativas sem que o cotidiano da redação pudesse me incomodar. Sempre inventava alguma coisa para fazer em minhas viagens de lazer. Até em lugares como Nova York, em que me sentia muito relaxado, eu inventava tarefas, articulava projetos, mandava matérias que ninguém estava esperando. Era uma coisa obsessiva, sem controle. As minhas conversas eram funcionais. Só me interessava por assuntos de trabalho ou projetos sociais. Nem me passava pela cabeça sentar em uma mesa de bar para jogar a conversa fora. Lia o tempo todo, viajava para várias partes do mundo, tinha passado temporadas na Universidade de Harvard e na Universidade de Columbia, então estava sempre conectado com o que acontecia no mundo. Ao mesmo tempo, havia uma desconexão com as pessoas. Meus encontros presenciais, eu logo me distraía. Meu olhar parava de acompanhar o interlocutor e ele percebia que eu já não estava mais ali. Ao telefone, desligava a chamada antes que a pessoa terminar de falar, porque eu já estava desligado. O meu déficit emocional era tão grande quanto a minha habilidade profissional. Eu fazia reportagens, escrevia livros, ganhava prêmios, mas era um zero à esquerda dos relacionamentos. Só conseguia me ligar às pessoas quando elas precisavam de mim. Me orgulhava de nunca ter deixado faltar nada a quem necessitasse de minha ajuda. Mas mantinha uma certa distância da família e não tinha paciência para cultivar as amizades. Era incapaz de aprofundar relacionamentos afetivos porque isso significava ter que falar sobre os sentimentos. Não percebia a riqueza das relações humanas. Fui ficando muito acompanhado do ponto de vista profissional e muito sozinho no âmbito pessoal. Era uma vida pobre, uma vergonha, uma burrice. Percebia o que se passava, mas não conseguia mudar. Parecia que me faltava um software capaz de rodar emoções. Sentia-me um analfabeto emocional. Para completar, tinha o tal transtorno de ansiedade e carregava comigo uma sensação permanente de ameaça. Sentia uma insegurança difusa, sem causa aparente, mas que me deixava o tempo todo em estado de alerta, como se uma tragédia pudesse acontecer a qualquer momento. Para mim, a ansiedade era uma espécie de câncer da alma, uma doença que me corroía por dentro e me deixava muito cansado. Eu me preocupava com tudo o tempo todo. Se ia morrer,
se meus filhos ou minha mulher iriam morrer, se o Brasil entraria numa crise, se o mundo entraria em colapso. Vivia em função de um medo presente e da projeção do futuro. O estresse era tamanho que me fazia reagir com vômitos, gases, queimação. Por isso sempre achei que teria um câncer na região do estômago. Eu pensava, isso aí não vai resistir. A origem de minha doença talvez seja outra, possivelmente uma predisposição genética, mas toda essa agitação deve ter provocado um impacto no meu corpo. A ansiedade também me impedia de ter foco e se somava a uma boa dose de déficit de atenção. Eu era ligado e desligado ao mesmo tempo. Mas a principal consequência desse transtorno era me deixar afobado, mesmo que não tivesse qualquer motivo para afobação. Estava sempre em dívida com o tempo, meu maior inimigo. Não conhecia o prazer, nem conseguia apreciar com calma uma música, um filme, um livro, uma comida. A minha vida cultural também empobreceu. Parei de me dedicar à literatura, algo até então inimaginável. Só lia matérias e relatórios. O mesmo aconteceu com a música. Não acompanhava mais os lançamentos de jazz, os novos cantores. A minha relação com a arte se degradou. A situação piorou quando eu e meus filhos criamos o site Catraca Livre e tive que entrar de cabeça no mundo da tecnologia. Ficava grudado no celular o tempo todo, monitorando a audiência a cada minuto, a cada segundo, até mesmo de madrugada. Acompanhava os seguidores, os comentários, os likes, os dislikes no portal, nas redes sociais, no e-mail. Acordava às 4 horas da manhã já preocupado em ver as últimas notícias e mandar dicas para a redação, ou seja, uma imbecilidade. A minha psiquiatra, Fabiola Luz, dizia: quando você elimina um vício, acaba cultivando outro. Tem pessoas que deixam a compulsão por comida, mas viram jogadores. Parei de beber, mas o celular assumiu o lugar da bebida. Em qualquer ambiente social, as pessoas vinham falar comigo, mas eu estava distraído com uma notícia qualquer, como se fosse a coisa mais importante do planeta. Lia até aquelas bobagens sobre celebridades que não faziam o menor sentido. O mundo digital acelerou ainda mais a minha alienação. A vida parecia integrada à realidade, mas era totalmente real. Quando o câncer apareceu, percebi que não estava com medo de morrer. Não fiquei deprimido, não chorei, não me angustiei. Fiz um balanço da minha vida e, apesar de ter errado muito e feito muita cagada, no geral, se seguisse aquela definição do Einstein, eu podia ir embora sossegado. Montei várias organizações sociais, apoiei muitas causas relevantes, ajudei a promover os direitos de crianças e de adolescentes, articulei diversos projetos para melhorar a minha cidade. O que me preocupava era a reação que a minha morte causaria nas pessoas queridas. Por isso tentava criar uma espécie de compensação calculando quanto deixaria para cada um. A ideia de que todo mundo ficaria com algum apoio material me confortava. Também me afligia com o futuro da Orquestra Sinfônica Heliópolis, projeto de educação musical do Instituto Bacarelli, voltado para crianças e jovens da maior favela de São Paulo, que me encantava por seu nível de excelência e inclusão social. Havia assumido a presidência do conselho da orquestra quando ela corria o risco de paralisar suas atividades por falta de recursos. Temia que a iniciativa voltasse a tropeçar se eu partisse naquele momento. Precisava de mais uns 6, 7 meses para conseguir reorganizar o sistema de gestão da instituição e captar os fundos necessários para assegurar a sua sustentabilidade. As coisas não estavam organizadas nem no âmbito da família, nem dos projetos sociais, portanto eu precisava correr para dar conta do que seria o meu último gesto funcional. Paralelamente, a minha cabeça já começava a sofrer uma grande reviravolta. Eu, que sempre tentei controlar o futuro, resolvi me render a ele.
uma atitude que me ligava ao conceito de surrender, palavra em inglês usada pelos budistas para descrever essa entrega incondicional ao que não podemos controlar. A mudança me trouxe um alívio enorme. Decidi que não iria viver em função das estatísticas do Google. Ainda tinha tempo de fazer algo relevante com a minha vida e tive a clareza de que não poderia ir embora com aquele déficit emocional. Não poderia ir embora com aquele buraco. A partir de então, o câncer se tornou a chance de eu matar o antigo Gilberto Dimenstein e fazer nascer uma versão melhor de mim mesmo. Há alguns anos, vi uma frase no aeroporto de Boston que nunca me saiu da cabeça. Dizia mais ou menos assim: quando pensou que iria morrer, virou borboleta. Demorei muito para acreditar que as taturanas se transformassem em borboletas. Nasci ao lado do Parque Ibirapuera, quando a vegetação se estendia por todo o seu entorno. Ainda não havia por ali a Assembleia Legislativa, o ginásio de esportes, o quartel, mas o que não faltava naquela região era a taturana. Quando via aquele bicho feio e rastejante que ainda por cima podia me queimar, achava que esmagá-la era um trabalho de assistência social. Só agora compreendi que, apesar de todas as minhas conquistas profissionais, do ponto de vista emocional, sempre fui uma taturana. Os últimos melhores dias de minha vida é o último livro de Gilberto Dimenstein e a grande reportagem que ele faz a respeito dele mesmo. Um abraço para você e espero que seja um incentivo para você adquirir essa obra.